Olá pessoal, nós vamos iniciar a nossa disciplina Manejo, Conservação e Impacto em Recursos Naturais com essa videoaula que vai tratar sobre a nossa primeira unidade, que é a relação homem-natureza ao longo do tempo. Então nessa unidade é composta de algumas subunidades, que é a questão ambiental e sua evolução, a evolução da consciência ambiental, o histórico da evolução das políticas ambientais globais, e nesse item a gente destaca a Agenda 2030 da ONU e a encíclica 2019 Laudato Si, e a gente finaliza com produção e consumo sustentáveis. A relação homem-natureza é muito antiga, começou há bastante tempo. O homem tinha uma vida nômade e a partir do momento que ele descobriu a semente, que ele se alimentava de semente, de caça, pesca, quando ele descobriu a semente, que é aquela semente que ele consumia em se plantando, produzia frutos iguais àquele que ele consumia, ele passou a se organizar e ter uma vida mais sedentária. A partir disso aí surgiu as cidades e teve toda essa evolução que a vida das cidades propicia, Então o campo produz alimento para a cidade consumir, e o desdobramento disso a gente vê fortes impactos ambientais, E a agricultura, a pecuária, a evolução industrial é uma consequência desse desenvolvimento do setor primário, agricultura, pecuária e mineração. Surgiu aí as indústrias e com isso o desmatamento, a poluição são ações que têm acompanhado do que a gente chama de desenvolvimento. O ambiente natural ele está sofrendo uma exploração excessiva, Quando a gente fala exploração excessiva, a gente está se referindo a uma exploração acima do ponto de resiliência ambiental. Então, a exaustão dos recursos naturais renováveis e não renováveis, a desfiguração do solo, o desmatamento promove a exposição do solo a agentes intempéricos como água, como ventos, como temperatura do sol, e isso desfigura, isso leva à erosão e perda do solo, e a consequência disso são a desertificação. A gente tem as perdas das florestas, que é um recurso natural que está sendo bastante explorado ao longo do tempo. A poluição, em consequência disso, também a poluição da água, também a poluição do ar, as queimadas é uma coisa ainda muito presente na nossa sociedade, a perda de biodiversidade, muitos animais, micro-organismos que compõem uma teia, eles estão sendo exterminados, excluídos, e isso compromete toda uma cadeia alimentar. E também as mudanças climáticas globais, que a gente acompanha, devido ao fato de estar havendo muitas emissões de carbono, e esse carbono que está indo para a atmosfera, resultante da queima de combustíveis fósseis, da mudança de uso do solo, tudo isso tem colaborado para intensificar esse aumento de temperatura e essa mudança global que a gente já está chamando atualmente de emergência global. Ao longo do tempo, a gente tem acompanhado a redução do espaço devido ao aumento da população e sobretudo nas regiões metropolitanas das grandes cidades. Aqui no Brasil a gente tem várias regiões metropolitanas, sobretudo as capitais e as grandes capitais. A diminuição das reservas de recursos não renováveis, os recursos energéticos, sobretudo o carvão, o petróleo, o gás natural e os minerais, aumento do consumo de energia, então o nosso modelo de desenvolvimento está levando um consumo muito intenso de fontes de energia, e também a produção per capita de lixo está aumentando consideravelmente.
Nós estamos usando muito alimentos processados. Esses alimentos processados, eles têm embalagem plástica, né? E o lixo inorgânico dessas embalagens plásticas está aumentando consideravelmente em relação ao lixo orgânico, que é os restos de alimentos, né? E a redução do espaço, voltando ao item que a gente elencou no slide anterior, a redução do espaço é devido ao êxodo rural, né? As pessoas estão saindo do campo para as cidades, geralmente ficando na periferia das cidades, né? A industrialização intensa tem levado muita mão de obra para as cidades, né? A migração, os movimentos migratórios, seja devido à guerra, seja devido a questões climáticas, a escassez em algumas regiões do planeta tem levado a isso. E também a descoberta de vacinas, os recursos médicos estão aumentando aí a expectativa de vida e tudo mais, e está levando a um crescimento vegetativo. Então a gente tem aqui um gráfico que a gente pode apontar aqui, né? Um gráfico onde a gente até 1950 e 30 no caso, a gente tem um crescimento bem lento da população. E depois até 1950 esse crescimento começou, a curva começou a levantar. E a partir de 1950 a gente tem aumentado consideravelmente a população mundial até os dias de hoje. A gente tem mais de 7 bilhões de habitantes, né? Estima-se que no ano 2050 essa população chega a 9 bilhões de habitantes. Então toda demanda por recurso energético, toda demanda por alimentação, ela só vai aumentando, né? Só vai aumentando. E as consequências dessa demanda é a produção de muito lixo, inclusive, sobretudo nas cidades. O tratamento muitas vezes não é feito adequadamente, a reciclagem não ocorre na mesma velocidade da produção. Então isso a gente tem uma pressão sobre os recursos naturais muito grande, né? A diminuição dos recursos não renováveis. Aqui a gente distingue recursos não renováveis como recurso mineral e recurso energético. Os recursos minerais é ouro, prata, estanho, ferro, bauxita, cobre, dentre outros minerais que a gente usa no nosso modelo de desenvolvimento. A gente usa ouro, né? Não só em joias, mas a gente usa em computadores, né? A prata a gente usa em medicamento, prata coloidal para tratamento de água, estanho a gente usa para materiais cirúrgicos, ferro na construção civil, móveis, né? Bauxita no alumínio para fazer latinhas e tudo mais, cobre nas linhas de transmissão. Ou seja, o nosso modelo de sociedade gera uma demanda muito grande de minerais, e esses minerais eles são esgotáveis, são fontes esgotáveis, não renováveis, né? A gente também usa mineral para produção de fertilizantes, né? De fósforo, né? As minas de fósforo, as apatitas, a gente fosfato de rocha, fosfato de araxá, fosfato de olinda, ou seja, vários minerais a gente usa na agricultura. A gente usa também cloreto de potássio, também uma fonte mineral, e todas essas fontes minerais que a gente usa cotidianamente no nosso modelo de produção agrícola, eles são de fontes esgotáveis. Então, uma hora isso deve acabar, isso é uma questão de reflexão. Os recursos energéticos, esses recursos, o carvão, o petróleo e o gás natural também são esgotáveis, né? Então a gente tem esses recursos que têm, vamos dizer, um prazo para eles se extinguir, né? E com o aumento da população, essas demandas crescentes, cada um especialista diz uma projeção de quando a gente vai chegar numa situação mais difícil. Aqui, o que a gente observa nesses dois gráficos é a diminuição dos recursos não renováveis. Aqui a gente tem esse primeiro gráfico, então a gente tem
do ano 2016 no Brasil, né? Cada país tem uma matriz energética distinta. A gente tem aqui no Brasil que a nossa matriz energética é mais limpa do que a matriz energética global. Isso aqui, 43% da nossa fonte de energia é uma fonte de energia limpa, renovável. Quer dizer, limpa em termos, né? Porque, por exemplo, a gente vai ver aqui que as hidroelétricas, eles geram um impacto muito grande na sua construção. Mas é um recurso renovável e depende de fatores climáticos, né? E 56 é não renovável. Ao passo que no mundo, essa matriz energética, 86% é uma matriz não renovável, muito dependente de gás, de carvão mineral. A China usa muito carvão mineral, a Inglaterra usa muito carvão mineral e só 14% é de energia renovável. Então, a geração mundial aqui, veja bem, carvão ocupa um espaço de destaque, os produtos derivados de petróleo também aqui, ou seja, grande parte, o gás natural também aqui ocupa, né? E só hidráulica, biomassa e nuclear, que é considerado renovável, né? Em pequeno espaço. Se bem que a nuclear, vários países, a exemplo do Japão, da Alemanha, eles estão fechando as suas usinas pelo risco que tem de manter uma usina nuclear funcionando. E a matriz orgânica brasileira, a gente tem gás natural, tem petróleo, isso aqui no ano de 2018, né? Tem derivado de cana, isso é muito interessante, que é a biomassa da cana-de-açúcar, o bagaço da cana-de-açúcar é utilizado para a produção de energia, né? A queima do bagaço gera energia térmica, que é transformada e convertida em energia elétrica, né? E tem diversas fontes renováveis aqui, a energia hidráulica, a nuclear aqui no Brasil só 1,5%, Angra 1, Angra 2 e Angra 3. Então essa é a fonte brasileira. Então assim, o que a gente vê ao longo dos anos, aqui a gente pega uma escala de 1990 a 2030, isso aqui é projeção, a gente vê um aumento da energia, das demandas como um todo, né? Petróleo, né? Em 2010, vamos dizer aqui, está a demanda de praticamente 170 a unidade aqui, vamos colocar a unidade aqui, 4 trilhões de BTUs, unidade térmica britânica, né? E passa para 229, ou seja, a gente só vê aumento aqui, praticamente de 80 BTU, vamos dizer o seguinte, 40, 70, de 80 BTU, né? E aqui a gente percebe um aumento menos significativo de gás natural de 60 BTUs, carvão a gente, né, tem um aumento praticamente de 80 BTUs, nuclear também pequeno aumento e fontes renováveis a gente está aumentando aos poucos, né? Ou seja, fica muito difícil montar, alterar uma matriz energética porque a gente tem a indústria do petróleo, a indústria do gás, a indústria do carvão, né? E essas indústrias, ela ocupa um espaço, digamos assim, político, que é um espaço que determina a legislação e tudo mais, que não abre espaço para as renováveis. A gente tem um sol, né, assim, considerando o Brasil um país tropical, que poderia produzir bastante energia solar e ser autossuficiente em energia solar. Mas só que ainda é caro a energia solar, porque a gente ainda não fabrica aqui as placas de energia solares. A gente tem energia eólica, né? Energia eólica, e energia eólica tem mais espaço do que energia solar, né?
tem mais espaço aqui no Brasil do que a energia solar. Eu tenho as minhas questões relativas a essa questão de matriz energética, porque muitas vezes, se eu quero ter uma independência, um sistema que a gente chama on-grid, que é ligado à rede de energia, a energia solar on-grid é ligado à rede de energia, ou seja, eu produzo minha energia, jogo na rede e utilizo na medida da necessidade. E o sistema off-grid, que é a energia estacionária guardada em baterias, essa é muito difícil, porque todos os equipamentos off-grid, que não passa vamos dizer, pela mão do governo, os impostos são altíssimos. Então, assim, é interessante que a gente continue consumindo energia, né, vinda de terceiros, porque a gente tanto está pagando a terceiros essa energia, como está pagando ICMS para o governo. 25% do que a gente consome de energia é de ICMS. Então tem essa questão política a ser resolvida, né? Mas tecnologia hoje disponível para a gente ser autossuficiente na produção de energia, a gente tem, né? A gente tem as placas solares e a gente também tem as telhas solares que estão já sendo comercializada e produzida, né? O preço ainda é um pouquinho salgado, porque quem chega primeiro a esse mercado de telha, que eu estou colocando o exemplo de telha, chega sozinho no mercado, então bota o preço sem competição, então o preço é o que eles cobram, né? Mas potencial para a gente mudar o retrato dessa matriz energética aqui, a gente já tem tecnologia para isso. Bom, então o aumento do consumo de energia, só por curiosidade, aqui é uma projeção para 2017 e aqui é uma projeção de 2016, né, o ano que já passou. Então para onde é que vai essa energia? A energia que a gente produz, olha, 32% vai para a indústria. E 32% para o transporte, metrô, né, que tem uma demanda muito grande de energia, né, os automóveis têm uma demanda grande de energia, e o setor energético também consome energia, 12% do que produz. Residencial, pessoal, é só 9%, né? A gente tem um consumo residencial de 9%. Então, assim, por que a gente paga tão caro? Né? A gente é um país de 210 milhões de habitantes, a gente paga muito caro essa energia, né? É um preço muito elevado. E a gente não é nem o principal consumidor. O principal consumidor é a indústria e transporte, né? Quer dizer, a gente entra uma parcela aí porque a gente usa transporte público, transporte particular, mas uma parte significativa da energia produzida nesse país vai para a indústria. Então você pode pensar, o Brasil é um país que desenvolveu, que cresceu, né? Observemos bem, aqui no Brasil, dos últimos 20 anos para cá, aqui a gente antigamente só existia Volkswagen, Fiat, Ford e Chevrolet. As montadoras de veículos eram essas quatro. Aí daqui a pouco chegou a Renault, chegou a Peugeot, chegou a Hyundai, chegou a Mercedes, já teve por aqui, e tem outras empresas montadoras que estão vindo para cá. Agora, por que vem para cá? São empresas, são montadoras que consomem muita energia. Tem uma demanda muito grande de energia. Então, ele está saindo lá dos países deles, de origem, né? E está montando aqui no Brasil, porque aqui tem energia disponível, né? A energia deles lá é para outras emoções. Eles têm um clima frio no inverno, um clima quente no verão, e o conforto térmico deles, a iluminação das cidades, essa demanda está indo muito para essa área. E a parte de montadora que gasta muita energia e que tem uma poluição ambiental, algumas empresas, vem montar aqui, né? Então eu gostaria de fazer esse tipo de colocação para a gente perceber que seria interessante, primeiro, nós produzimos energia para atender as nossas demandas, né? E uma energia mais barata, porque aqui a gente tem
potencial de ter energia mais barata, seja solar, seja hidráulica, seja eólica, seja de biomassa. A gente tem esse potencial e a gente primeiro deve se guarnecer e depois atender essas outras demandas. Se bem que a gente é um país continental que tem muito potencial de gerar muitas outras fontes de energia. Então aqui, novamente, tem de onde vem a energia para atender essa demanda, que a gente colocou no slide anterior, né? Agora, existe uma produção per capita de lixo muito grande, né? Primeiro, eu acho bem interessante a gente frisar isso aqui. Primeiro, o Brasil, né, eu acho que tem essa dificuldade. A gente não tem programas, assim, pelo menos efetivo, de coleta seletiva de lixo. Eu sempre coloco que nós, brasileiros, não temos nem o hábito de colocar o lixo no lixo, que dirá fazer uma coleta seletiva. Observe assim, o que é que tem em algumas instituições, né? Coleta seletiva virou uma coisa assim, uma atividade que é interessante dizer, não, a gente faz coleta seletiva, a gente passa essa mensagem. Então, geralmente em algumas instituições a gente vê aqueles lixeirinho verde para vidro, né, vermelho, azul, amarelo, né? A gente vê aqueles 4 lixeirozinhos para se fazer a coleta seletiva. Então, via de regra, o pessoal, uns colocam no espaço correto, outros não. Mas essas mesmas instituições, quando chega o momento de coletar o lixo, coleta tudo junto e leva para os aterros sanitários, né? Que antigamente era lixão, hoje já existe legislação de resíduos sólidos que já coloca que esse resíduo, né, coletado deve ser em aterro sanitário, né? E até onde eu sei está acontecendo. Então assim, a gente junta tudo. Ou seja, não tem o hábito de jogar o lixo no lixo, não tem processo educacional que oriente colocar o lixo no lugar certo e também não faz a reciclagem, a reutilização, né? Então a gente tem essas questões aí para a gente resolver em termos de país, em termos de formação, de educação, né? Isso é uma coisa. Se você for lá nos outros países, nos países do primeiro mundo, o que é que a gente observa? Eles já passaram dessa fase. Eles não tratam mais de coleta seletiva de lixo. Quer dizer, faz a reciclagem, produz os óleos de fritura e já manda para uma fábrica tal, isso é reciclado, né? Em algumas latinhas de ferro, usa grandes ímãs e retira esse material e manda para reciclagem. Mas o que sobra, isso é o que acontece lá na Europa, o que sobra, eles estão mandando, estão queimando. Eles queimam para transformar o lixo em energia. Agora, eles têm tecnologia para isso, né? A queima deve acontecer entre 800 graus e 1.200 graus. Porque se acontecer uma queima abaixo de 800 graus, há a formação de dioxina, que é um produto altamente tóxico. É o tóxico de maior nível de toxicidade que se conhece hoje, é a dioxina. E se for acima de 1.200 graus, há a produção de fonte de gases nitrogenados que tem um impacto aí sobre o efeito estufa. Então, assim, a gente está engatinhando nessa questão de lixo, né? Os outros países com tecnologias mais avançadas, né? Aqui a gente ainda recolhe, né, latinhas de alumínio e a reciclagem de alumínio é muito importante. E é importante que se tenha isso, mas a gente está anos-luz do processo dele. Lá, por exemplo, em Barcelona tem uma área da cidade onde não tem mais nem coleta de lixo. Eles colocam o lixo produzido em determinado local que é succionado e levado direto para uma estação de tratamento, né? Ou seja,
tem espaço para a gente melhorar e tem espaço para a gente desenvolver as próprias tecnologias. Não que eu vou usar a tecnologia de Barcelona, a tecnologia da Suíça, mas a gente tem condições de produzir as nossas próprias tecnologias e dar de conta do nosso lixo. Bom, os lixos sólidos tem os perigosos, inertes, né? Cada um tipo de lixo desse tem um sistema de tratamento, né? Os lixos hospitalares, a gente tem que lembrar disso, tem um sistema especial de tratamento. Os lixos de laboratório, os resíduos de laboratório, os ácidos alcalinos, também tem uma destinação adequada para ser tratado, e a gente tem que ter legislação, que muitas vezes a legislação já existe, mas o que a gente observa dentro das instituições, no caso dos laboratórios, os resíduos lá líquidos vai na pia e atinge o lençol freático e os cursos d'água aí. E assim, eu coloco como uma crítica, mas exatamente para a gente pensar como resolver isso. Os resíduos nas cidades brasileiras sem coleta seletiva, eu acho que a gente já colocou isso: reduzir, reutilizar e reciclar. Os lixões, teoricamente, foi resolvido com a Lei do Resíduo Sólido de 2010, né, que agora são aterros sanitários. Aqui no estado de Alagoas, o que se coloca é que 100% das cidades está colocando o seu lixo em aterros sanitários, e tem consórcio de cidades que estão se organizando, 5, 8 cidades se organizando e fazendo um aterro sanitário coletivo, né, que é uma importante alternativa. Bom, o lixo brasileiro é um retrato do desperdício, além de tudo, da produção ainda tem desperdício. Em média, 15% dos grãos eles são perdidos, né, na colheita. Na construção civil, 33% ele é perdido, e nas feiras de supermercado, 30% do lixo ele é desperdiçado, né? Agora, isso é importante, o desperdício daqui é muito alto. Agora, nos países desenvolvidos, que 20% da população mundial, né, eles consomem 85% do alumínio produzido, 80% do papel e ferro e aço produzido no mundo, 75% da madeira vai para os países desenvolvidos, né, nos ditos de primeiro mundo, 65% da carne é consumida por lá, dos pesticidas e do cimento, é tudo demanda de país de primeiro mundo, 50% dos peixes vai para lá e 40% da água doce. Eu estou falando aqui, pessoal, de 20% da população mundial. Então, visivelmente, tem uma desigualdade social, tem uma simetria muito grande entre países, né? Então, assim, o Brasil não é um país desenvolvido, é um país em desenvolvimento. Entendemos isso. Sendo que dentro do país em desenvolvimento, como o Brasil, a gente tem uma simetria, uma diferença de classe social muito grande. Então, certamente, 10% da população brasileira vive em situação, em qualidade de vida igual ou superior lá aos países desenvolvidos. Agora, os demais não têm os acessos que esses 10% têm, né? Nos últimos 10 ou 20 anos, é uma reflexão aqui para vocês, ocorreram alterações na vida de cada um de nós e nas cidades. Você está gerando mais lixo hoje, consumindo mais energia, usando mais água do que há 2 décadas atrás? É uma pergunta. O meio ambiente está melhor, igual ou pior a 1995? Como é que está? E em 2030, como estará o meio ambiente? Na realidade, pessoal, a gente tem que pensar nisso, porque a gente tem que deixar um planeta melhor para gerações futuras. Então a ação tem que ser agora, individual, dentro da família, dentro das instituições. É muito importante que a gente esteja atento a isso. Bom, a terceira subunidade é o histórico da evolução da consciência ambiental. Então, todas essas questões ambientais foram tratadas,
né, e vem sendo tratada ao longo do tempo. Existe um marco da gestão socioambiental das últimas décadas, que é a década de 2030, a década de 30, né, do século 20, né? O Código Florestal e das Águas foram feitos aqui. E veja bem, a legislação brasileira ambiental é considerada uma das melhores do mundo. A gente tem muita gente boa pensando no meio ambiente em termos de legislação, né? Na década de 60, Raquel Carson lançou o livro A Primavera Silenciosa. Também foi um marco na gestão ambiental. A criação do Estatuto da Terra, isso aqui foi criado em 1964, o Código de Defesa Ambiental, que esse de 1965, ele é considerado um código muito evoluído. Teve mudanças agora mais recentes, o Código Florestal, que a gente vai tratar em outras unidades, né? Que teve algumas atualizações e algumas modificações. E a proteção à fauna, de 1967. Na década de 60 foi criado o Instituto Brasileiro Florestal, instituído reservas indígenas, parques nacionais e reservas biológicas, que é um marco importantíssimo, né? No final dos anos 60 foi criado o Clube de Roma, isso aqui já é uma ação internacional, global, né? Relatório dos limites ao crescimento. Em 72, isso aqui começou, essa questão ambiental começou a ser colocada, né, nas Nações Unidas, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento em Estocolmo, foi um marco. Em 73 teve a criação do Secretário Especial do Meio Ambiente. Em 81 foi sancionada a Lei 6.938, que estabeleceu a Política Nacional do Meio Ambiente. Em 92, essa gente, né, teve a grata satisfação de sediar aqui no Rio de Janeiro, teve a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a Cúpula da Terra, ou Rio 92, como era conhecida, a Carta da Terra, que foi a Declaração do Rio, e a Agenda 21, que foi resultado dessa época 92. Né? Teve a Conferência do Rio mais 10 em Joanesburgo, criação da série ISO 14.000, que a gente vai tratar sobre isso, e o protocolo de Kyoto, que é um protocolo assinado por em torno de 190 países em relação às mudanças climáticas globais. Ainda teve a Rio mais 20, que aconteceu também, né, no Rio de Janeiro, que foi 20 anos depois da Rio 92, que aconteceu em 2012. E também teve, que a gente não coloca aqui, mas teve os Objetivos do Milênio, que aconteceu, uma reunião aconteceu em 2020, que nesse Objetivo do Milênio e foi elencado 8 objetivos. Erradicação da pobreza, que deveria se atingir o ensino básico universal, né? A educação sempre muito importante para essa questão ambiental, né? A questão de gênero foi tratada, a redução da mortalidade infantil, melhorar a saúde materna é uma questão importante, uma questão ambiental importante, né? Combater o HIV/AIDS e a malária, que é uma doença que existe há muito tempo e ainda está presente, garantir a sustentabilidade ambiental e estabelecer regras para os recursos naturais para o desenvolvimento. Pessoal, a evolução disso tudo chegou aqui na Agenda 2030, são 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Existe um site aqui que vocês podem acessar, né, que vocês têm tudo desmiuçado sobre esses Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Vamos colocar alguns aqui. O primeiro objetivo, acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Isso aqui também era um objetivo do milênio.
acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável. Importantíssimo. Cada objetivo desse foi muito bem pensado. Enquanto o objetivo do milênio foi feito por um pequeno grupo, né, de especialistas, a Agenda 2030 foi feita ouvindo todas as pessoas em todas as partes do mundo, e então ela surge com muita legitimidade. E a gente vai ver em cada objetivo desse aqui. Assegurar uma vida saudável, promover o bem-estar para todos, em todas as idades, assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade e promover a oportunidade de aprendizado ao longo da vida para todos, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. A questão da educação da mulher, do respeito à mulher é muito importante, né? Inclusive porque as mulheres são protagonistas em algumas partes do mundo. Na Índia, por exemplo, existe um grupo de mulheres trabalhando com sementes, trabalhando esse patrimônio mundial que são as sementes, né? Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos. Água é um bem universal. A gente tem muito problema de poluição de água. Aliás, a gente tem problema de quantidade de água, né? A água tá reduzindo, né? Alguns locais estão secando, né? E onde tem muita água tem pouca gente, e onde tem muita gente tem pouca água. E além da questão da má distribuição de água, existe a questão da poluição da água, que está presente em áreas muito densamente povoadas. Então é uma equação que a gente tem que saber trabalhar, essa acesso à água em quantidade e em qualidade para a população. Assegurar acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível da energia para todos. A gente tem que entender que é muito interessante as fontes renováveis de energia, porque evita, por exemplo, a gente ter uma grande barragem de Itaipu, uma grande barragem de Xingó, energia produzida num canto só, para ter muitos quilômetros de linha de distribuição. Seria mais interessante a gente trabalhar com a microgeração de energia, uma área de energia eólica em determinada região ou localidade, que vai distribuir para aquela localidade, ou então com as unidades de produção de energia solar residencial. Então, quando a gente se descentraliza, a gente empodera e dá autonomia, né, às pessoas. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. A gente tem que imaginar o trabalho como resultado do modelo de sociedade que a gente está. Então, se a gente tem pessoas morando na cidade, a gente tem que ter serviços a serem prestados para essa pessoa. Serviço médico, psicológico, de fornecimento de alimentos, de conserto de automóvel, os mais diferentes serviços a gente tem que se especializar para prestar, porque grande parte da população vive nas cidades. Mas ao mesmo tempo existe o emprego do campo, é no campo onde se produz água, é no campo onde se produz o alimento, é no campo onde a gente tem, e a gente vai discutir isso mais lá na frente, a questão do conforto climático, da preservação das florestas, dos serviços ambientais, que a gente vai tratar oportunamente sobre essas questões. Construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação, reduzir a desigualdade dentro do país e entre eles, tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Talvez esse não seja um problema que a gente enxerga enquanto Brasil, mas a gente já sente a coisa aqui mais próxima, porque, por exemplo, a questão dos assentamentos, a questão da migração, a gente teve isso muito presente aqui com os venezuelanos, numa situação difícil do país dele, eles vieram para onde? Né? Então tem muitos venezuelanos nas capitais nordestinas, né?
interiorizado, né, em São Paulo, mas no interior. Então a gente percebe que como raça humana, a gente tem que ter esse acolhimento, essa oportunidade, porque uma hora é Venezuela, outra hora pode ser Brasil, né? Ninguém sabe. E essas regras, essas condutas, a gente tem que traçar como um objetivo sustentável global, né? A gente tem que tratar sobre isso. Esse problema de migração